Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula de hoje, não é aula, acabei de falar que é canal, né? Vídeo no YouTube. Ah, ignora. Depois disso vai até beber uma água. A gente vai falar hoje sobre foco. Sobre esse assunto, eu acho que é um assunto que também fez parte do meu desenvolvimento, acredito que também faça parte do seu desenvolvimento, porque a gente tem muita dificuldade de conseguir ter foco e muito mais ainda de entender por que é tão importante a gente desenvolver um foco e por que ele faz parte dessa nossa trajetória dentro do desenvolvimento pessoal e porque é tão importante a gente desenvolver, treinar essa habilidade que é o foco. E eu queria trazer para você ele de duas formas, mas inicialmente eu queria trazer o lado dele, a forma mais lógica, porque depois que eu entendi esse lado mais lógico, foi muito mais fácil e foi como se tivesse aberto uma é como se tivesse aberto uma caixa assim dentro da minha cabeça e eu consegui entender muito mais o quanto o foco desempenhou e desempenha. Eu consegui alcançar certos resultados na minha habilidade ou em algum resultado, alguma meta, algum objetivo que eu tinha na minha vida. E acredito que você, assim como eu, também sempre tem dificuldade em manter o foco. Só que eu acabei desenvolvendo um pouco mais essa habilidade, exatamente porque eu queria entender por que eu não conseguia alcançar certos resultados, alcançar certos objetivos mais rápido, porque tantas pessoas alcançam resultados mais rápidos e eu sempre me sentia sufocada por não entender o que estava acontecendo de errado. E por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Eu acredito que ele vai ser muito útil para você. E eu primeiro quero iniciar falando a respeito desse lado mais lógico. Por que é tão importante a gente treinar? Por que é tão importante a gente desenvolver essa habilidade? E, acima de tudo, ela tá ligada a uma outra coisa que chama constância. Para a gente já começar, eu não quero ficar enrolando muito, quero ir direto ao ponto, eu preciso que você compreenda um pouco da constância. A constância nada mais é do que a gente repetir certas atividades, certas tarefas em um determinado período, todos os dias a mesma coisa. Então, todos os dias eu faço a mesma coisa para conseguir chegar a um determinado resultado e com isso eu pratico a constância. Por exemplo, acordar todos os dias no mesmo horário, eu começo a desenvolver a constância. Eu sei que eu preciso comer uma determinada dieta. Então, todos os dias eu preciso comer, me alimentar daquela refeição específica. E com isso eu vou praticando a constância e eu, em uma determinada certa jornada que eu vou trilhando, lá na frente, no final, eu vou conseguir chegar a um determinado resultado por conta dessa constância. Só que aí entra uma questão. Se a gente for falar da constância, ela sim está interligada com o foco, e aí a gente entra naquela questão de definição sobre o foco, para a gente entender um pouco melhor, por isso que eu disse que é um lado mais lógico, mas esse lado mais lógico foi muito importante para eu conseguir ter resultados mais rápidos, e foi assim, nesse questionamento profundo e na busca constante de ir evoluindo e melhorando, estudando mais, buscando mais conhecedores no assunto, buscando meus mentores para compreender mais a fundo o quanto isso poderia melhorar o meu desempenho e conseguir alcançar resultados mais rápidos. E quando a gente fala sobre o foco, a gente lembra que tem a ver com a nossa capacidade de direcionar a nossa atenção, a nossa energia a uma determinada tarefa ou um objetivo ou uma atividade que você estiver fazendo, seja lá ela específica, e dessa forma você acaba excluindo certas distrações e você acaba mantendo melhor a sua concentração. Se a gente for falar de foco, para a gente definir mais fácil, para você compreender, acho que fica mais claro. Muita gente que acaba falando, eu tenho muita distração, eu não consigo manter o foco, eu não tenho muita facilidade com isso. Na verdade, ninguém tem essa facilidade em ter foco. Isso é desenvolvido ao longo do tempo, conforme você vai mantendo constância em certas atividades. Isso é mais ou menos igual, sabe, quando a gente todos os dias vai trabalhar, ou quando todos os dias a gente começa a estudar para conseguir passar em determinada faculdade ou em determinado curso em específico ou concurso, a gente precisa praticar a constância e o foco, ele te auxilia essa
habilidade sendo desenvolvida, ela te auxilia a alcançar o resultado mais rápido. Ela te auxilia a você a perder menos tempo. Você consegue ter mais foco colocando em certos recursos que você tem, mais dedicado àquela atividade. Então, quando você dedica recursos mentais, emocionais, de maneira mais assertiva, você consegue ter melhores resultados, e isso faz com que você alcança esse resultado maior e muito mais rápido. Acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro, para você entender por que é importante. E aí, quando a gente fala disso, eu preciso que você entenda um pouco sobre constância, e depois a gente consegue entender como a gente faz. E até comigo vou te trazer mais exemplo para ficar mais fácil para você entender. Muitas pessoas falam que têm dificuldade com manter o foco ou de conseguir ter mais foco. Por exemplo, eu vou ler um determinado livro. Aline, nossa, esse livro aqui é muito grande. Como que eu vou ter foco para conseguir terminar de ler esse livro? Quando a gente fala de foco, a gente precisa entender que eu já deixei claro, a gente precisa eliminar distrações. Eu não entendia isso antes. Então, sempre quando eu me colocava para fazer determinada atividade, seja ela na minha casa, seja ela de estudo, seja ela de trabalho, eu tinha muita dificuldade. Eu começava uma atividade e ao longo desses últimos meses, eu percebi que eu estava com muita dificuldade. Eu até conversei com o Juliano a respeito disso, que eu começava uma atividade e eu não terminava ela e eu ia para outra. Eu até fiquei me perguntando, será que eu tô com uma disfunção cognitiva que tá me atrapalhando a conseguir terminar uma atividade, porque eu começava e eu não conseguia terminar. E eu terminava em algum momento, mas eu não terminava ele na hora que eu começava e me dedicava a finalizar, porque eu me lembrava que eu tinha uma outra coisa, e era como se a minha cabeça tivesse com tanta informação que eu precisasse fazer tudo ao mesmo tempo. Só que fazer tudo ao mesmo tempo não te traz o resultado mais rápido. Por isso, desenvolver o foco é tão importante. Quando eu tinha algumas atividades para fazer, eu acabava lembrando que eu tinha outras. E o que acontecia? Eu tenho dois formatos para conseguir me organizar. Um deles é na minha agenda, onde eu venho aqui e anoto à mão algumas atividades que são prioridades do dia, que eu preciso sim fazer essas atividades. Algumas são fixas e outras são atividades que eu preciso desempenhar para alcançar determinado resultado. Outras são atividades que eu coloco num calendário para eu ser notificada, porque eu sei que eu vou acabar esquecendo, então eu já deixo ele meio que a longo prazo registrado e eu recebo notificação, por exemplo, no meu celular. Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, ser bombardeado por notificação. Quando você vai desempenhar uma determinada atividade, e aí eu preciso que você pare agora e preste bastante atenção nisso que eu tô te falando, que eu vou te falar, porque foi isso que fez eu entender que se eu não desenvolvesse o foco, eu não conseguiria alcançar aquilo que eu precisava, que é o foco. Quando você precisa desempenhar alguma atividade, seja ela administrativa, da sua casa, alguma coisa que você precisa estudar, ou alguma outra atividade do seu trabalho que você precisa fazer e que você vai precisar de um tempo maior de foco, você precisa aprender a eliminar as distrações. Você precisa aprender a colocar a energia necessária. E quando a gente fala disso, para pensar que isso mexe com toda uma questão cognitiva, porque a gente está falando de energia, né? Energia, quando eu falo, eu sei que parece meio abstrato às vezes para algumas pessoas, mas o que eu quero dizer com energia é que quando você coloca muita energia em fazer alguma coisa, você cansa. Então é óbvio que você precisa saber colocar essa energia aonde precisa, porque senão você fica nas redes sociais gastando muita energia, senão você fica fazendo outras atividades, conversando com conversas paralelas, talvez com uma colega de trabalho, talvez com uma amiga sua, quando você tá sei lá, foi para algum lugar para estudar em específico. Vamos num café para fazer uma determinada atividade. E se você se perde no meio dessa atividade, conversando sobre conversas paralelas, assuntos que não tem nada a ver com aquilo que você foi realmente fazer, você vai gastar muita energia. E é isso uma das coisas que as pessoas menos prestam atenção. Elas não percebem o quanto de energia elas gastam naquilo que não vai levar elas a nada. E eu preciso que você entenda o quanto
isso está ligado a você alcançar algum resultado. Depois que eu entendi isso, muita coisa mudou. Eu ainda não tô perfeita porque a gente tá falando de constância. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Todos os dias você vai evoluindo e vai se tornando um novo ser. É como se você tivesse zero habilidade em alguma coisa. Por exemplo, treino. Treino é uma coisa que eu não vou te dizer que eu sou super habilidosa. Se a gente fosse falar sobre essa questão de habilidade que a gente precisa desenvolver, precisa aprimorar, a constância, ela faz parte para você chegar lá onde você deseja. Então, todos os dias eu inicio uma atividade que zero eu sei sobre ela. E eu, obviamente, após todos os dias ir treinando, ir evoluindo, ir melhorando, dia após dia. Quando você vai perceber, você já se tornou mais habilidoso naquela atividade que você precisa desempenhar, porque você está praticando, você está treinando, então, consequentemente, você vai melhorar. Quando você coloca o foco nela, especificamente voltado, colocando toda a sua energia, colocando todo o seu foco naquela atividade, não tem como o resultado ser diferente, a não ser você alcançar aquilo que você deseja. Então, quando a gente dissipa a nossa energia, o nosso foco, a nossa atenção para outras coisas, a gente vai se perdendo. E isso acontecia muito comigo. Então, eu, por exemplo, eu tinha que iniciar uma atividade, vamos falar de coisas assim do dia a dia, do cotidiano. Iniciar, por exemplo, no final de semana. Eu tinha que, por exemplo, acordar, arrumar a cama e fazer outras atividades dentro de casa. Quando eu começava, e era essa dificuldade que eu estava, e talvez você também tenha essa dificuldade, eu estava lá arrumando a cama e eu me lembrava que eu tinha outra coisa para fazer. E do nada eu parava aquilo que eu estava fazendo e ia fazer outra atividade. Ou, por exemplo, se eu recebesse uma notificação no meu celular de alguma coisa que era para mim naquele momento, talvez fosse interessante, e eu julgava ser algo importante para ver, eu parava o que eu estava fazendo e eu ia mexer no celular. Quando eu via, eu já não estava mais só vendo aquilo que eu me propus a ver, como eu já estava vendo os e-mails, checando, respondendo outras pessoas. Ou seja, toda a energia que eu precisava que ficasse guardada para desempenhar outras atividades ao longo do dia, eu acabava perdendo, eu acabava não tendo mais. Então eu chegava no final do dia super cansada e exausta, não conseguia desempenhar muitas das atividades que eu precisava fazer, porque elas acabavam não sendo prioridades, e eu não tinha mais energia no final do dia. Chegava à noite, eu tava super cansada e eu não tinha colocado foco naquelas atividades que eu precisava desempenhar. Então, depois que eu entendi isso acabou melhorando de forma surreal os resultados daquilo que eu me propus a fazer. Então, eu sabia que eu precisava fazer determinada atividade, eu sabia que eu precisava ter foco naquela atividade. Então, você tem que aprender a separar momentos para você fazer aquela atividade e tirar todo tipo de distração que você puder. Se as suas distrações que você hoje já sabe quais são, é o celular, é a TV, são pessoas da minha família, olha, quando eu vou fazer essa atividade, eu preciso que você não fique me chamando. Ou então, eu tenho que fazer determinada atividade e eu já sei que o celular é algo que me atrapalha. O que eu vou fazer? Desativar as notificações, ou até mesmo não deixar o celular perto de você. Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer comigo. Eu percebi que melhorou muito a evolução do meu foco. Estou 100%? Ainda não. Eu acho que a gente sempre tem que buscar a nossa melhora e a nossa evolução. Mas eu tenho certeza que, assim como eu tive uma evolução enorme e alcancei resultados melhores quando eu comecei a treinar e desenvolver o meu foco, eu tenho certeza que isso vai desempenhar um grande papel em você alcançar os resultados que você deseja, seja ele na sua vida pessoal ou profissional. Eu tenho certeza que você vai conseguir superar muito mais rápido essa dificuldade e esses desafios que você tem todos os dias, usando o foco ao seu favor. É isso o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você até chegou até aqui e não curtiu, já aproveita e curte. Isso me ajuda muito, ajuda também o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante para você e ele consegue distribuir essa informação melhor para outras pessoas. Vocês sabem que o meu canal é criado exatamente para auxiliar você a se desenvolver e a desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente, se tornar um profissional, uma pessoa mais capacitada, que consegue dar conta das coisas, que aprende a se tornar bom, porque, como eu sempre falo, bom você se torna a partir do momento que você se dedicar a isso.
Então, se você tiver interesse em fazer parte desse mundo aqui, das pessoas que buscam se tornar pessoas melhores, que estão em busca da sua evolução e da sua melhoria como pessoa, seja muito bem-vinda no canal. E se você também tiver interesse em fazer parte desse mundo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de buscar e entender, conseguir encontrar, se tornar a sua melhor versão e dominar os 5 pilares da sua vida, a gente tem a nossa comunidade Mulher de Sucesso. O link fica aqui embaixo na descrição e também fica fixado nos comentários. Se você tiver interesse em conhecer melhor como funciona, fique à vontade e clica ali embaixo e faça parte. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. A gente se vê, eu quero fazer uma segunda parte para a gente conseguir falar sobre um outro lado, um lado novo do foco, que eu acho que muita gente acaba não falando também. É isso, eu espero você no nosso próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!